pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional? Galera, hoje é dia 29 de fevereiro, né? Quinta-feira. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, tanto o mini índice quanto o mini dólar, gráfico de 5 minutos, para ver o que eles fizeram no dia de hoje e, lógico, se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando também, né, galera? Lembrando que o Sistema AutoTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema AutoTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. É lógico, né, galera, que a gente dá todo aí suporte aí para os usuários aí do grupo vitalício. Pessoal, bom, vamos lá para o dia de hoje. Hoje é um dia um pouquinho diferente, rolagem de contrato do dólar, fechamento do mês de fevereiro e, lógico, né, a gente vai ver aí se realmente aí estamos no caminho certo. Por que estamos no caminho certo ou não? Bom, a gente faz um comparativo entre a rentabilidade que o mercado te oferece, né, bancos e instituições financeiras, e o que a gente anda tirando no day trade. Então a gente realmente aí anda fazendo bastante aí operações. Então, lógico, não é a quantidade que a gente gostaria, não é a volatilidade que gostaríamos, porque o mercado anda mais devagar, mas mesmo assim, galera, vocês vão ter uma boa noção. Eu estou fazendo o vídeo agora, são 16 horas, o pregão vai até às 18 horas, pode ser que dê ainda uma alteração no range do que eu falar, mas eu estou falando o raio-x do momento. Como não operamos depois das 15 horas, eu já estou passando o fechamento do dia, né, galera? Ok? Bom, vamos lá para o dia de hoje. Dia de hoje, rolagem de contrato para 100 nos grupos aí. O pessoal toma um pouquinho mais de cuidado. Dia de rolagem a gente tende a ter um pouquinho mais de movimentação, então fica um pouquinho mais esperto com setups curtos. Mas galera, rolagem de contrato, realmente nos últimos meses, tanto rolagem de contrato, retorno de feriado, véspera de feriado, não anda dando volatilidade, né? Então a gente vê isso pelo tamanho do candle. Então a abertura aqui, ó, ele pegou direção, isso não é volatilidade, ele pegou direção e aí deu uma pequena correção. Mas vamos falar de range, né, galera? 9 horas aqui no mini dólar, gráfico de 5 minutos, fez o fundo do gráfico, o topo do gráfico feito aqui às 10 horas da manhã, andando 41 pontos. Galera, 41 pontos não é o que a gente está esperando. Estamos esperando de 80 a 100, só que ultimamente anda fazendo o quê? De 45 a 55. Então a gente tem que trabalhar com essas duas possibilidades, de 45 a 55, e pode ser que realmente chegue aí um pouco mais de direção, vá para os 80 a 100. Então a gente tem que ficar esperto na entrada. O segredo é a entrada, aonde vamos entrar e depois que entrar, o que o robô vai fazer. Então a gente realmente anda muito bem consistente, bem parametrizado nas entradas dos setups aí, porque a gente realmente quer consistência, a gente não quer lucro ou financeiro ou qualquer custo, porque isso demanda de risco, e risco, quando a gente faz um gerenciamento de risco, retorno ou um backtest ao longo prazo, pode ser interessante, mas a gente também vai ter algumas perdas. Então a gente prefere ficar, eu particularmente prefiro ficar um pouquinho mais conservador, não ter perdas, e aí fazer pouco trade, sim, mas extremamente assertivo. Ao longo prazo, extremamente lucrativo. E vocês vão ver isso daí. Ó, estamos em fevereiro. Para quem não viu aí, fechamento do mês passado, eu já passei nos grupos, passei também, tá no canal. Fechamento do ano passado, começamos a monitorar, por mais que o canal tá fazendo 3 anos aí no ar, começamos a monitorar aí a partir de maio, acho que do ano passado, uma coisa assim. E aí fiz o fechamento para mostrando para vocês aí resultados do ano. E aqui estamos fazendo o acompanhamento mensal, até chegar lá no anual. Lógico, mas é para vocês realmente terem uma noção do que anda fazendo o mercado, quanto estamos conseguindo tirar do mercado, vale a pena ou não. Então cada um toma a sua decisão de se vai valer a pena ou não, gerenciamento de risco. Por mais que a gente está na B3, Bolsa de Valores, existe sim um risco operacional, por mais que seja um risco um pouco mais controlado, né? A gente controla bem o risco, sabe até onde, se vier a perda, sabe até onde pode perder, não é uma perda ilimitada, e sim uma perda limitada. Chegou em determinado momento, se acontecer, o robô sai da operação com aquele loss, com aquela perda lá, não te dando mais prejuízo naquele dia. Ok, pessoal? Então, o robô ele é 100% parametrizável e gerenciável, ok? Bom, vamos lá. Então, range baixo, né? Não é o que a gente está esperando. Volatilidade teve? Galera, teve essa puxada aqui, ó. Momento aí
algum momento de notícia lá nos Estados Unidos, tinha algumas notícias nos Estados Unidos, ó, tem uma puxadinha aqui de 15 pontos, às 10h30 da manhã, eu dei essa puxada, mas devolveu também, veio devagar, candle pequeno. Galera, por que eu falo candle pequeno? Aqui estamos no gráfico de 5 minutos, então cada candle desse daqui demorou 5 minutos para ele ser fechado. Se você pega o gráfico de 1 minuto, você vai ver que ele sobe, desce, vai subindo um pouquinho, mais ou menos assim, né? Mais com subida. Não é estresse de mercado, não. Isso aqui é direção. Ele abriu o mercado em baixa, né, do fechamento de ontem, pegou uma direção de alta, tentou uma correção, continuou e aí devolveu praticamente quase que tudo. E agora o mercado consolidado. Por que consolidado também? Tá aqui, ó, fechamento do pregão de ontem já tá no mesmo valor, galera, do fechamento de hoje. Então o mercado deu sim uma subida, uma descida, né? Consolidou. O mercado tá aí. A gente tá acompanhando o que ele tá fazendo. Diariamente eu tenho passado para vocês aí o que eu acho, né? Minha análise não é regra, mas a minha experiência, que já são um pouquinho mais de 8 anos aí de Bolsa de Valores, já mostra um pouquinho de experiência. Então a gente tem uma certa intimidade com o gráfico. E o mercado agora consolidado. Se não der nenhuma notícia, né, de última hora, alguma fala de governo, alguma coisa assim, o mercado vai fazer o fechamento aí, muito provavelmente aí, nesses valores aí que fechou ontem. Tá aqui, esse é o mini dólar, gráfico de 5 minutos. Bom, vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos, gente, ó. O dólar subiu, desceu, consolidou. O índice, ele vem numa queda, né, desde outros dias, ele vem numa queda, continua a queda aqui. Então, 9 horas aqui, pessoal, ele abriu com gap de alta, isso aqui foi um gap, depois ele veio fechando o gap e caindo, ó. Mesmo em gráfico 5 minutos, tá aqui, ó, candle pequeno, galera, tá? Então, 9 horas aqui fez o topo do gráfico, fundo do gráfico feito até o momento, hein, galera? Pode ser que ele tá caindo aqui, ó. Pode ser que o range dê uma alterada, porque o pregão vai ter às 18 horas. Então, topo do gráfico feito lá na abertura, às 9 horas. Fundo do gráfico feito às 12h45, andando 1.800 pontos. Galera, 1.800 pontos tá quase dentro do que a gente tá esperando no início. A gente espera o quê? De 2 a 3 mil pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 1.800, quase dentro, porém, galera, aí tem os poréns, né? Tá aqui, ó, mercado direcional. Então o mercado abriu em alta, veio caindo sem força, tentou uma reação, continuou caindo, novamente mercado consolidado. Essa parte aqui da tarde, né? Por isso que a gente não gosta de operar muito na parte da tarde, a gente opera bem mais na parte da manhã. A parte da manhã realmente do mercado é uma parte onde tem mais volatilidade, é onde a gente consegue extrair o melhor financeiro aí. Na parte da tarde já fica um mercado lento, um mercado fraco, um mercado que não é interessante, até porque o tempo conta contra nós, porque a gente entra numa operação, a gente tem que poucas horas, talvez 1 a 2 horas para sair da operação, ganhando ou perdendo. Por quê? Porque a bolsa vai se encerrar. Então, ó, se você entra de manhã, você tem todo dia para sair da operação, né? Então, o tempo é mais a favor. Tudo isso é estatística, é matemática, é probabilidade que a gente tem a nosso favor. A gente só entra no trade realmente aí quando o trade está bem a favor da tendência do nosso ganho. Isso quem faz tudo isso aí é o próprio robô, né, galera? Ou inteligência artificial, IA, como eles estão falando por aí. Bom, vamos lá. Financeiramente, conseguimos extrair alguma coisa do mercado? Hoje tem que ser rápido, né, galera? Por conta do fechamento do mês. Vamos puxar aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Ó o Furioso. Furioso fez 4 trades, 100% de acerto, R$145. Brutus não fez nada, Mad Max não fez nada. Ó, Bill Merlin fez um trade, 100% de acerto, mais R$15, galera. E aqui Pinga Fogo, fazia tempo que ele não fazia nada, né? Pinga Fogo fazendo 2 trades, 100% de acerto, mais R$55. Galera, por que eu mostro toda vez sempre os mesmos robôs? Credibilidade, galera. Não adianta ficar alterando o robô aqui, mostrando para vocês só robô que ganha, ou falando fulano que ganha, ciclano que ganha, e cada dia mostrar um robô diferente. Não, galera. Credibilidade. Eu sempre mostro os mesmos setups e esses mesmos setups que fazem parte do canal. Lembrando que o canal aí são setups de baixo custo operacional, boa rentabilidade e gerenciamento de risco, ok? Então tá aqui, ó, financeiro do dia, galera, R$215. É a nossa meta? Não, não é a nossa meta. Para quem
Não sabe qual é a nossa meta? Pega na playlist lá, assiste os outros vídeos aí. Várias vezes já falei a nossa meta, não vou ficar muito repetitivo não. Então R$215 no dia de hoje. Isso, vamos pegar aqui na planilha aqui, eu já coloquei os R$215. Olha o que eu falo que é um dia pelo outro. Qual que era o nosso projetado? R$5.700. Lembrando que a gente tem 19 pregões, teve 19 pregões aí neste mês, então era R$5.700 a R$300 o dia. Aí é um cálculo também que eu ensino a fazer aí pelo seu valor investido, né? Quanto que você tem investido. Então o nosso target, o nosso objetivo era 5.700. Teve um dia aqui que realmente, dia 2, destruímos a bolsa. Para quem não viu, só pegar na playlist lá, né, no dia 2 do 2, fizemos, só nesse dia aqui foi R$19.000. Praticamente é o valor que a gente tem aí no canal, é o valor que está investido. Então 100% num dia praticamente. Mas fizemos um pouquinho mais. O mercado realmente está lento mesmo. Esse dia foi um dia excepcional. Por isso que eu falo que a gente tem que estar muito bem preparado para esses dias. Quando vem paulada, quando vem notícia, estamos preparados, fazendo financeiro. E quando não vem, o financeiro é pouco, mas é o gerenciamento de risco, sem calor, sem problema nenhum. Então tá aqui, ó, R$30, R$19.600, 250, 320, né, 815, e isso simboliza o que? Em margem, né? Então tá aqui, ó, tá aqui 6.425% do nosso projetado, 320 foi 107% do nosso projetado, 815, 272% do nosso projetado, e no final do mês, galera, tá aqui, ó, 21.970, né? Nós fizemos 385% sobre o projetado em um único mês, tá? Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em fevereiro o desafio fez este valor, certo? Fevereiro de 2024 o desafio fez este valor, mas isso quer dizer o quê? Ó, isso quer dizer o seguinte, vamos lá. Aqui considerando, né? Eu coloquei aqui, ó, é o mesmo valor, é a mesma coisa, só que aqui é uma planilha de cálculo de rentabilidade, ou seja, o que o mercado te oferece hoje? Uma aplicação a 14%? Galera, você não vai conseguir uma aplicação aí a 14%, tá? Nenhuma aplicação tá dando aí, tá? A poupança tá dando 8,2%, né? Mas vamos supor que você tenha a aplicação 14% ao ano. Ah, galera, não tô falando ao mês não, isso aqui é o ano. Então a gente, aqui é uma projeção anual. Então eu tô falando de 14% ao ano, galera. É uma boa rentabilidade? É uma boa rentabilidade. Mas vamos lá então para o que nós fizemos. Olha só, no mês de fevereiro, se eu tivesse uma aplicação a 14%, eu coloquei CDI aqui, mas pode ser CDB, pode ser fundos imobiliários, enfim, galera, tá aqui. Então você divide isso linear aí por 12, eu tenho aqui. Esses R$20.000 me daria R$234 de lucro, tá? Se eu tivesse esses R$20.000 na poupança, a poupança me daria R$146 de lucro. Quanto eu fiz no TorTrade em fevereiro? R$21.970. 21.000, galera, em um mês. Não é 234, nem 146. E isso ao longo prazo. Vamos lá, então. Esse aqui é o fechamento de 2024, ele puxa todos os meses aqui. Quanto que nós fizemos até o momento? Primeiro, vamos entender o seguinte, se eu tiver, ó, considerando aqui a poupança 8,5 e considerando CDB, CDI, fundos imobiliários, é 14% ao ano, estou falando ao ano aqui. Quanto que isso daria ao ano? É a mesma coisa, então tá aqui, ó, CDB, CDI, fundos imobiliários, R$2.800, 14%, né, de R$20.000, R$2.800 eu teria de lucro ao ano. E se eu, na poupança, esse valor na poupança, R$1.760 ao ano. Quanto que o sistema TorTrade fez, galera? R$27.019 até o momento. Eu não fechei o ano. Então eu falo até o momento. Por quê? Eu ainda tenho março, abril, maio, junho para operar. Mas vamos supor que eu não operasse mais esse ano. Eu praticamente fiz, né?
muito, praticamente aí. Então, se eu não ficar operando, se eu não operar durante 8 anos, galera. Se eu não operar durante 8 anos, praticamente estou fazendo aí o que esse CDI, CDB a 14% me daria. Então, mesmo com risco, mesmo aí gerenciamento de risco em dia, o sistema TorTrade mostra que, ainda operando em bolsa de valores, a nossa rentabilidade é muito superior ao do mercado. Nada se compara à bolsa de valores. Nada. Não tem comparação. É verdade que existe um risco. Sim, um risco gerenciável. Sim, mas existe um risco que a gente tem que levar em consideração. Por isso que eu falo risco-retorno. Com 20 mil reais, eu fiz em 2 meses 27 mil reais, ou seja, eu dobrei, mais do que dobrei meu capital, né? Então, aí a gente toma como base aqui os 20 mil reais, então eu tenho 47 mil reais aqui, lógico, aqui ainda tem um desconto, isso aqui é bruto, né? Ainda tem 20% de DARF aí, 1% na fonte, 19% na DARF e ainda umas taxinhas pequenas aí do B3, mas também não é muita coisa não, mas tirando 20%, galera, é muita diferença, não tem comparativo, isso ficando de forma que, aí eu volto a falar para vocês, consistente, conservador e galera, nada de querer fazer trade a qualquer custo, e sim fazer um trade, né, um bom trade, uma boa entrada sem calor, te dando consistência ao longo do ano. Isso aqui é sistema TorTrade. Galera, isso aqui eu mostrei para vocês, estou mostrando o fechamento aí de fevereiro. Lógico que eu venho com o fechamento de março mostrando para vocês também. Mensalmente eu venho mostrando esse tipo, né, de operação, quanto que está dando versus quanto que daria. Ok, galera? Em outras aplicações, que é a aplicação que o mercado te oferece. Isso aqui nenhum banco quer que você saiba. Por quê? Quanto menos você saber operação financeira, melhor para eles. Você vai, eu vou comprar um carro, vai lá, faz um empréstimo, paga juros. Isso é a vida do brasileiro, né? Infelizmente o brasileiro não tem o costume de operar na bolsa de valores. Ok, pessoal? Fica aí a dica, né, pessoal? Então tá aqui, ó, fechamento do dia, R$215, porém o fechamento do mês muito superior. Bons trades, bons estudos. Amanhã, sexta-feira, eu retorno no próximo pregão, né, dia 1º de março, mostrando as operações aí do dia. Um abraço, galera!